Estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas. Conforme combinado, prometido, a ideia é toda terça-feira a gente conversar um pouco da realidade, eu não vou dizer da sala de aula, mas talvez da sala de aula virtual, do dia a dia dos profissionais da educação, da rede estadual. Eu sei que hoje a gente está concorrendo com muitas lives bacanas que estão acontecendo, conversando sobre educação, mas manter a dinâmica de sempre conversar sobre a realidade, eu achei que era importante, né? E era um compromisso que a gente tinha firmado. Estão conosco aqui convidado e convidadas para a nossa conversa sobre a situação da educação. Professor Adriano é professor da rede estadual, hoje é professor da rede estadual em Ribeirão das Neves, tem aí já participou de discussões com a gente, né, Adriano, sobre a questão do diário eletrônico lá na Assembleia Legislativa, em audiência pública, e hoje aqui conosco, conversando sobre a realidade da rede estadual. Conosco também a Karina. Karina foi um grato reencontro, né? A Karina começou a falar sobre a realidade do que está acontecendo na rede estadual, teve muita empatia, né? Acho que eu posso dizer esse o nome, teve muita empatia, muita gente se identificando, acho que aconteceu foi muito isso, sabe, Karina? Você disse que muita gente queria dizer, eu vi essa repercussão, e nos trombamos, quando formos conversar, eu descobri que, inclusive, ela é responsável por eu estar onde eu estou. Então, junto com mais 96.823 pessoas. Então, eu fiquei até muda na hora, assim, de grande responsabilidade, né? Então, mas a convidei exatamente pela forma didática como ela explicou sobre a realidade, para que ela esteja aqui conosco. E a Deilde também a gente já se conhece há um tempo, né, Deilde, assim, de militância na área da educação. A Karina é professora em Sabará, da rede estadual, né? É importante também fazer a apresentação completa. E a Deilde, a gente já se conhece de uma militância em defesa da educação, fomos colegas, né, de direção do Sindjut em determinado período, e hoje a Deilde é professora da rede estadual em Sabará. Então, nós estamos hoje com a região metropolitana de Belo Horizonte. Semana passada eu conversava aqui nos bastidores, antes do início, que nós fizemos uma sala de professores do Vale do Aço. E foi interessante esse recorte regional. Algumas pessoas disseram isso, porque os municípios daquela região tinham similaridades, né? A própria questão da pandemia, sabem mais ou menos os números uns dos outros. Foi interessante fazer esse recorte regional e acabamos fazendo o mesmo recorte regional hoje na região metropolitana de Belo Horizonte, fazendo aí essa nossa conversa sobre a realidade da educação. Me permitam antes, eu vou passar para vocês, para cada um, né, fazer já cumprimentar todo mundo, nós iniciarmos o debate. Eu só queria fazer novamente um registro daquilo que eu já registrei no plenário virtual hoje da Assembleia Legislativa, a nossa preocupação com a vida dos nossos colegas profissionais da educação que estão sendo convocados para o trabalho presencial. Hoje, em diálogo com a professora Elaine, que é professora em Uberlândia, uma grande liderança nossa lá da educação, ela me contava da situação de um auxiliar de serviços da educação básica. Quando eles receberam a informação, o auxiliar já estava internado, testou positivo para coronavírus, com aqueles sintomas, a falta de ar, que tão falado, né, que as pessoas sentem. E aí, qual era a preocupação, da qual eu partilhei e já denunciei mais cedo? Quando a escola tem um profissional que está trabalhando presencialmente,
porque esse auxiliar de serviço estava trabalhando todos os dias ou numa escala na escola. Então, ele estava indo à escola, ele estava tendo contato com outros colegas, ele voltava e tinha contato com a sua família, ele tinha contato com pessoas no trajeto entre a escola e a sua casa. Quando situações como essa acontecem, qual é o procedimento? Qual é o protocolo? Não foi feito nada. Não teve contato com a escola para testar os demais colegas, para ver se eles testam positivo. Não teve orientação, não teve nada. Então, as pessoas, inclusive, um pouco perdidas e pedindo orientações, isso é gravíssimo, né? Eu me comprometi, inclusive, a levar a situação à Secretaria de Estado, porque precisa ter um protocolo, já que a Secretaria tanto insistiu na convocação presencial dos auxiliares de serviço, o que na nossa avaliação era completamente desnecessário nesse momento, mas se eles insistiram, eles precisam cuidar das pessoas, né? Então, eu queria começar fazendo esse registro, porque é um registro em defesa da vida, numa situação que nós não temos, então aproveito para dizer exatamente isso, nós não temos protocolo de orientação e de acompanhamento quando profissionais da educação convocados e trabalhando presencialmente são testados positivos para o novo coronavírus. Isso é gravíssimo, porque tem gente trabalhando presencialmente em mais de 3.000 escolas. Essa é a nossa realidade. Então, deixo aqui esse primeiro registro da situação. E vamos aos nossos diálogos, né? Para que nós possamos conversar um pouco exatamente sobre a realidade. É uma conversa. Eu dizia que eu aprendi isso foi na direção do Sindiúti. Os momentos mais difíceis, o que fazer? Assim, olha, vamos conversar sobre a realidade. Foi assim, inclusive, que surgiu aquela campanha, não sei se você se lembra, Adriano, do contra-cheque, né, em defesa da verdade, mostramos nosso contra-cheque, alguma coisa nesse sentido, que o governo falava. Em respeito à verdade, nossos contra-cheques. A verdade, o nosso contra-cheque. Em respeito à verdade, o nosso contra-cheque. O governo falava uma coisa, a realidade era outra. E a gente olhou aquilo tudo, uma campanha publicitária fortíssima, que nenhum sindicato consegue contrapor a campanha publicitária, né, o poder econômico do governo do Estado. O que a gente faz? Vamos falar a verdade. Pegar o contra-cheque, pegamos uma evidente autorização, né? Eu era uma professora, se eu não me engano, na época, e tacamos o contra-cheque. Falar o quê depois disso? Né? Então, eu acho que quando a gente fala da realidade, é a melhor forma de combater os problemas que nós estamos vivendo. Então, eu comentava também que eu tenho recebido muitas denúncias, tenho buscado dar tratamento a todas elas, tenho buscado dar respostas, muita coisa não tem resposta, nós vamos ter que batalhar juntos esse processo, mas quando a gente conversa sobre a realidade, a gente consegue também elaborar, e foi a partir exatamente dessa escuta, e com isso eu vou encerrando essa introdução, que ela está maior do que uma introdução, mas foi a partir dessa escuta que eu elaborei 2 projetos de lei que já foram protocolados na Assembleia Legislativa. Um projeto de lei, vou ver se eu tenho o número dele aqui. Projeto de lei da minha autoria, número 2001, projeto. 2001 de 2020, onde eu determino, né, como obrigação, que o Estado forneça todos os equipamentos para o trabalho remoto, para o teletrabalho. Todos os equipamentos, computador, se é celular, e além disso, um auxílio, deixa eu ver se o nome certinho que nós colocamos, é isso mesmo, um auxílio especial para que os professores possam custear aquilo que eles estão pagando do próprio bolso. Aumentou a energia, ele teve que aumentar a internet, ou ele teve que comprar um chip, ele aumentou suas despesas em função do teletrabalho, e o que fez o Estado? Tirou o auxílio transporte de quem recebia auxílio transporte. O Estado tirou. Enquanto a professora, o professor, eles aumentaram, né, a sua contribuição do seu salário para a rotina de trabalho. Então, esse projeto está protocolado, vou batalhar para que ele tenha uma tramitação rápida na Assembleia, mas ontem, na Comissão de Administração Pública, também apresentei, todos os deputados da comissão aprovaram essa solicitação à secretaria, então, como solicitação já está aprovada e o projeto de lei já foi apresentado. Eu também
Já apresentei um projeto de lei, pego o número dele aqui daqui a pouco, mas é um projeto de lei para que o Estado não continue com este modelo de ensino não presencial. Nós precisamos, de fato, ter propostas. Nós precisamos, de fato, ver como é a continuidade da educação nesse momento de pandemia e no pós-pandemia. Mas não esse modelo. Esse modelo está massacrando os professores, está excluindo os estudantes, vai provocar índices de evasão e de adoecimento que serão estudados pela próxima década. Então, no projeto de lei, o conteúdo é esse, é vedar esse modelo e a construção de um modelo com a participação do Conselho Estadual de Educação, do Fórum Popular Estadual de Educação, da entidade que representa a categoria, que é o Sindiúd, da entidade estudantil, da Faculdade de Educação, da UFMG, da UENG, da Unimontes, tem gente para pensar a educação. Então, o parlamento também é um lugar que a gente faz a batalha, né? Eu participo de um grupo de WhatsApp, entre tantos, que as pessoas estão assim, mas não tem jeito, a gente tem que fazer, tem que ter jeito, porque se a gente não confrontar esse modelo que está aí, a nossa profissão está perdendo o significado, né? E com isso eu termino a introdução para passar a palavra para os nossos convidados, porque são eles que têm que falar mais do que eu nessa nossa live. Então, eu passo para a Karina, para que ela faça aí o cumprimento a todos os que já estão acompanhando aqui a nossa live de terça-feira. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, Beatriz. Estou muito feliz de estar aqui. Como eu falei com a Beatriz, foi a primeira oportunidade onde eu pude conversar com o meu voto, vê-lo, né, de uma maneira direta. Isso, para mim, é muito gratificante entender que essa luta realmente ela tem frente no parlamento. Como a Beatriz falou, eu sou professora na rede estadual, sou professora de História. Hoje eu estou lecionando para o ensino médio. E eu sou uma jovem professora que se formou há 2 anos, em 2018. Então, eu tenho uma vivência muito recente de sala de aula. E essa vivência recente de sala de aula, ela também está vinculada ao meu trabalho na universidade. Eu faço mestrado e coordeno um grupo de pesquisa na História, que é a Unepate. E várias questões ao longo da minha formação na UFMG. Quando eu cheguei na sala de aula, eu vi muito a teoria não correspondendo tanto à prática, né? A gente tendo que lidar com questões que nós não somos preparados na nossa formação. E esse ano em específico, que é um ano muito atípico, né? Eu cheguei em um momento onde a gente teve toda essa discussão em relação ao processo de matrículas, que foi um processo absolutamente caótico. Os servidores não receberam o 13º, né, em sua maioria, do ano passado. E em sequência à pandemia. Então, assim, uma série de questões. E aí eu fiz essa denúncia nas redes sociais, como a Beatriz falou, fiz essa denúncia no Twitter. E as redes sociais, elas têm um poder que a gente mesmo, às vezes, não entende. Porque eu tinha noção que poderia ter uma repercussão de colegas, inclusive professores, que se formaram comigo, mas quando a repercussão foi tanta que foi, assim, eu recebendo mensagem de alunos de 7 Lagoas me perguntando: "Professora, esse material vai valer ponto?". Professores me chamando e falando assim: "O que que eu faço?". Então a gente vê que é um desespero generalizado, né? É uma situação que, além do desespero que a gente tem por conta da pandemia, o Estado nos leva cada vez mais a um estado de colapso, né? Leva os professores a um estado de colapso sem nenhum tipo de consideração pela categoria, como se nós fôssemos totalmente dispensáveis. E aí eu fiz essa denúncia depois no Facebook e consegui, inclusive, alguns estudantes, alguns movimentos estudantis também entraram em contato, que é muito interessante, os estudantes secundaristas. E aí é uma luta que a gente faz em sala de aula, de desconstrução dos alunos, de desconstrução nossa junto com os alunos, e que nesse momento a gente está tendo que fazer de uma forma totalmente diferente, né? Que é dessa maneira virtual, dessa maneira longe da sala de aula.
e tendo que enfrentar assim, desafios que em fevereiro nenhum de nós imaginamos que estaria no nosso horizonte, né? É, verdade. Então, Adriano? Oi, pessoal. Então, eu sou Adriano, sou professor de História, como a Beatriz já apresentou, né? Sou professor de História aqui em Ribeirão das Neves. Eu hoje atuo no ensino fundamental e no ensino médio. E eu sou diretor estadual também do Sindiúd, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação aqui em Minas Gerais. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com os meus colegas de trabalho, com a Beatriz, que é minha colega de trabalho e também a minha deputada, a nossa deputada, né, que tem feito um grande trabalho na Assembleia Legislativa, representando efetivamente a classe trabalhadora, representando a educação. Acho que pouquíssimas vezes nós tivemos uma representação tão contundente e que nos inspira, sabe, Beatriz? No parlamento, e eu acho, e isso precisa ser dito, né? Hoje, a professora deputada Beatriz Cerqueira inspira os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Eu acho que isso é uma questão fundamental, porque nós somos uma categoria cuja imagem é uma imagem que muitas vezes é deturpada, é uma imagem arranhada. A nossa identidade enquanto profissionais, ela é atacada o tempo todo. E ter uma mulher, professora, deputada, fazendo um trabalho que tem sido feito na Assembleia, muito nos orgulha, e é uma questão que traz um orgulho e uma questão de identidade para os profissionais de educação. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com você e com vocês hoje para a gente bater esse papo, né? O meu lugar é o lugar da sala de aula, da escola pública, de periferia, né? Eu trabalho aqui em Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves é um município que a gente sabe que já tem toda uma questão de enfrentar uma questão de exclusão social, né? É um município muito marcado por estereótipos negativos, embora seja uma cidade gostosa, uma cidade bonita, com uma população extremamente agradável que cativa as pessoas que se disponibilizam a estar nesse lugar, né? Mas os problemas de Ribeirão das Neves são os problemas advindos da ausência do poder público, né? E quando a gente vai conversar aqui hoje sobre um projeto de ensino à distância, né, que ele vem do poder público e que ele tem uma marca fundamental, que é a exclusão daqueles que têm menos, né, que é a exclusão daqueles que já estão excluídos, eu acho importante demarcar esse lugar, né? Eu venho dessa cidade, que já é uma cidade com um histórico de exclusão, e que diante dos problemas, dos problemas que a gente está vivendo, né, em termos de saúde, essa questão do coronavírus, e que é apresentada uma proposta de educação que tem potencial para aprofundar essa exclusão, para aprofundar essa desigualdade, a gente não pode se silenciar, a gente precisa falar. A gente precisa fazer aquilo, Beatriz, que a Secretaria de Estado de Educação não está fazendo. Hoje, a Secretaria de Estado de Educação gasta um tempo e uma energia enorme para ficar publicando nas suas redes sociais imagens de estudantes sentados em belíssimas cadeiras, em mesas confortáveis, em seus quartos individuais, com a mãe ensinando para casa e dizendo: olha como é agradável, como é bonito e como o projeto de estudos tutorados está dando certo. O nosso papel enquanto professores, nosso papel enquanto pessoas que estão na realidade da sala de aula, é mostrar aqueles que, mais uma vez, são empurrados pela Secretaria de Educação para a invisibilidade. A Secretaria ela tem mostrado, Beatriz, aquelas pessoas que nós já sabemos que para elas daria certo. Para o aluno que tem uma família muito bem estruturada, que mora numa casa confortável, talvez nos grandes centros, os planos de estudo tutorados vão atender em alguma medida. Mas eu queria que a Secretaria mostrasse o meu aluno que divide uma casa com 2 cômodos com 8 irmãos. Era ele que eu queria que a Secretaria estivesse mostrando nesse momento. Eu queria que a Secretaria estivesse mostrando a angústia da professora,
que recebe 50, 100 mensagens por dia e não consegue assistir a esse aluno, porque ela não tem estrutura, né, para poder fazer esse trabalho, que é um trabalho que foi imposto e que não tem qualquer efetividade, sabe? Então, eu acho que é muito importante, muito bacana essa nossa conversa, para a gente dar um pontapé inicial aí, para dar visibilidade. Não aquilo que a secretaria está mostrando, fingindo que está tudo bem, mas mostrar a escola pública da realidade e os alunos que, de fato, estão sendo excluídos pela essa proposta da Secretaria de Educação. Obrigada, Adriano. Passar para a Deilde. Boa noite a todos, né? Eu sou professora da rede estadual, trabalho com geografia em Sabará. Karina é minha colega, né? Eu tive o prazer de conhecer Karina este ano, trabalhamos juntas, né? E também já, né, fui sua colega, né, Bia, lá no sindicato, e o Adriano também. O Adriano também, eu já conhecia o Adriano. E aí nós estamos aí para falar um pouquinho sobre a questão da educação, né? E um ponto que eu quero colocar nessa minha apresentação é que a educação, ela realmente ela precisa ser discutida nesse momento, porque eu penso na questão da exclusão também, assim como o Adriano falou, né? Aí cai todo o princípio da isonomia, né, que é direito igual para todos. E, nesse momento, esse princípio caiu. Nós estamos em plena pandemia, com gente passando fome, né, passando fome, como se tem 8 irmãos, como o Adriano falou, em casa, a pessoa vai ter condição de pagar a internet, comprar celular adequado, a pessoa vai ter condição de manter esse material, impressão, né? E vejo também que os diretores, pelo menos os meus diretores, são muito bons e são bem, assim, bacana para conversar, e eu sinto deles a dificuldade, porque o Estado joga para cima deles a responsabilidade, né, Secretaria de Educação, para que eles, como fala, imprimam o material, mas como se não tem o recurso? Aí a Secretaria fala que tem o recurso, mas isso não é verdade, né? Eu estou vendo a dificuldade lá dos diretores, a dificuldade de todo mundo, e então, nessa apresentação prévia, eu quero falar disso aí, do princípio, né, dessa queda do princípio da isonomia, e a outra questão é, a sala de aula, ela nos faz ficar juntos, socializar. A sala de aula é para socialização. E esse estudo está muito difícil até para mim, que talvez eu falo na frente um pouco, da questão de não ter nascido na era da tecnologia, como eu já discuti isso com a professora Karina. Então, está muito difícil. Realmente, Bia, tem que procurar um outro modelo pós-pandemia, mas esse modelo, infelizmente, ele não dá. Muito bem. Eu estou aqui já, é uma característica que eu tenho de ao fazer as lives e conversando com as pessoas que estão nos acompanhando. A gente já tem aqui quase 100 comentários na nossa live, e a Cida Lima, que é professora da rede estadual lá em Patinga, ela nos diz o seguinte: estou muito angustiada por não conseguir atender nem 50% dos meus estudantes nas teleaulas. E ela diz ainda, transferência de responsabilidades nas nossas casas
não está nada bonito tentar ensinar nossos filhos em casa o que somente a professora ensina na escola. Ela é professora, mas ela é mãe de aluno também, né? Então, ela traz essa consideração aqui e ainda acrescenta: as escolas dizendo não poder imprimir o material, a não ser que o estudante prove que não tem nenhum acesso à internet, nem que seja pelo celular. Então, algumas considerações, tem várias participações aqui, eu vou lendo aos poucos, mas eu quero passar imediatamente agora, então, para a Karina. Para Karina, feitas, né, essas introduções, do olhar de cada um dos nossos convidados, convidado e convidadas, eu queria que você, então, trouxesse qual é a sua percepção. Você, né, assim, comparativamente a mim, você é nova no magistério, né? Eu faço 23 anos esse ano de magistério, mas eu sou professora alfabetizadora, né? Então, mas você chega na escola estadual, então, começando com uma realidade, veio uma pandemia e veio um não presencial de educação, que não foi construído com ninguém, mas que você está vivendo o dia a dia desse modelo. Então, eu queria que você dissesse a sua percepção, como está enfrentando. Então, exatamente, assim, eu tenho uma experiência bem recente com a docência e, toda essa experiência que a gente está passando nesse momento, de como, não só como está sendo aplicado esse regime das teleaulas, mas como que ele foi elaborado, a forma como ele foi feito, eu acho que tudo isso não é um descuido, eu acho que mostra um projeto, né? Que é um projeto justamente de saber quem está sendo excluído e simplesmente não se importar com a exclusão dessas pessoas. Então, assim, recentemente, antes mesmo de eu fazer os posts, alguns colegas da UFMG, também pesquisadores, do grupo Áfricas UFMG, conversei com alguns colegas, e aí a gente estava lendo, né, o material, o que o Estado impôs foi que os professores lessem os PETs e fizessem os acréscimos caso sentissem necessidade. Primeiramente, a gente tem o ponto, né, que a Adeilde e o Adriano colocaram muito bem, que é que assim, uma parte muito significativa dos nossos estudantes, assim, dos nossos estudantes mesmo, os alunos que estão ali na minha sala, eles não vão ter acesso, né? E aí, essa falta de acesso, ela diz respeito tanto ao material, quanto às aulas que estão passando na Rede Minas. Recentemente saiu uma reportagem onde mais de 700 mil alunos mineiros não têm acesso à Rede Minas, né? Então, assim, a gente vê como que realmente é um projeto. E então, esses alunos que não têm acesso, eles são desconsiderados, né? Eles são tratados como se fossem realmente qualquer coisa. E aí a sugestão, né, essa imposição, é que nós fizéssemos intervenções caso a gente veja necessário. Primeiro, a gente não tem acesso aos alunos. Esse é um ponto. A secretaria disse que através de um chat a gente teria acesso aos alunos que têm acesso à internet. Esse chat não existe. Então, já começamos um ponto. A gente tem os alunos que estão excluídos por não terem internet, por estarem numa condição de vulnerabilidade social. E a gente tem um segundo ponto, de que aqueles que têm acesso, o acesso deles é absolutamente restrito, porque eles não têm acesso ao professor. Então, quem elaborou a apostila, em tese, foi a secretaria. Quem fez as aulas, em tese, foi a secretaria. E quem se comunica com os estudantes é a secretaria. O professor, em todo esse processo, ele é inútil, ele não tem nenhuma função, não tem. E isso diz muito sobre o que o Estado entende sobre o papel do professor também. Então, assim, a gente fez, né, como eu falei, essa leitura, né, cada professor
teria que fazer em tese. E quando você vai ver a apostila, você vê que os alunos que têm acesso àquilo ali têm um acesso a um material de péssima qualidade. Então, fica visível como que a educação pública, que não basta ser pública, ela tem que ser de qualidade, ela é vista como algo que, pela Secretaria de Educação nesse momento, é um tapa-buraco. Eu vou entregar aqui uma apostila, vou entregar aqui uma videoaula para falar para esses alunos, para esses pais e para a opinião pública que eu estou fazendo alguma coisa. E aí os alunos recebem um material que tem páginas e páginas plagiadas de sites como Wikipedia, sites como Brasil Escola, sites que muitas vezes nós, professores, falamos com os nossos alunos para ter um olhar crítico em relação àqueles portais. E esses estão sendo a base para a construção de conhecimento desses alunos. Então, eles estão tendo acesso a um material muito problemático desse ponto de vista. E, além disso, né, eu leciono para o primeiro ano, como eu falei, eu dou aula para o ensino médio, e aí tem um problema, porque a matéria do primeiro ano, falando do meu lugar como professora de história, ela se inicia no século XV. Há um apagamento de toda a história antes da invasão dos europeus na América. Então, os reinos africanos, toda uma história, né, mais assim de 3.000 anos de história que a gente trata no primeiro ano, seguindo o livro didático, isso falando, seguindo o PNLD. Ele tá totalmente, ele não está presente, né? Então, assim, já começa também, nesse sentido, mostrar como que o conteúdo que o professor estava dando em sala de aula, ele não importa, porque o professor vai ter que seguir o que foi imposto pela secretaria, da forma como foi imposto. Então, assim, começa a partir da invasão da América, o conteúdo do primeiro ano, e tem uma visão sobre a colonização absolutamente problemática, que coloca a colonização como os europeus vindo para a América trazer a civilidade. E a gente tem legislações educacionais, né? A gente sabe que a gente tem o dever, como professores, de trazer uma série de discussões que são, assim, opostas a esse tipo de perspectiva. Então, a gente não tem, de forma alguma, valorização da cultura afro-brasileira. A gente tem, inclusive, um teor racista mesmo nessas apostilas de história, que só relaciona negro como sinônimo de escravidão. Isso é absurdo em tantos níveis, porque é isso que a secretaria está dando para os alunos. É isso que ela está entregando para os alunos para dizer que ensina. Isso não é ensinar, isso é deseducar, inclusive. Então, além da disciplina de história, eu recebi relatos de outros professores que viram, assim, um conteúdo totalmente desconexo presente nesse material, né? E aí tem esse aplicativo, que é um aplicativo que ele tem as apostilas e tem as videoaulas, nada mais. Isso também tem no site da secretaria. Então, qual que é a funcionalidade desse aplicativo? Vários alunos meus me mandaram mensagem, e vai diretamente no que você falou, Beatriz, de que as nossas redes sociais pessoais, inclusive, a gente recebeu um caminhão de mensagem de madrugada, sábado, domingo, e os alunos nos questionarem sobre algumas coisas que a gente não sabe responder. E que muitas vezes a gestão escolar não sabe responder porque a secretaria não passou absolutamente nada sobre isso. Então a gente não sabe como que todo esse processo na prática se dá. A gente tem que preencher documentações, alguns anexos, que nós não somos instruídos. A gente não tem nenhum tipo de explicação do que é para fazer. Então, a situação dos professores, ela é desesperadora, tanto no sentido de ver como a nossa classe é desvalorizada, como ela é tratada, né, como o Adriano falou, de uma maneira, a gente tem a sociedade, algumas camadas nos colocam como se nós fôssemos inimigos, né? Então, assim, além disso tudo, quando a gente olha preocupados com o processo de aprendizagem do nosso aluno, a gente vê que o aluno está sendo deseducado, o aluno que tem acesso àquele material, né? Então, é muito problemático, é uma educação excludente, é uma educação que não pensa na pluralidade, uma educação eurocêntrica, uma educação que não tem a participação do professor, que enxerga o aluno como ali passivo nesse processo e que mostra como a Secretaria de Estado e como o Estado, né, o governo, enxerga o que são os professores e o que são os alunos, infelizmente, né?
Nossa, eu queria que muitos órgãos que precisam defender os direitos da criança e do adolescente estivessem acompanhando essa live. Não por mim, mas pelo que vocês estão trazendo, que é de uma gravidade que poucas pessoas têm entrado no conteúdo, sabe? E a gente precisa entrar nesse conteúdo. Eu recebi um estudo feito por professores da rede estadual, professoras e estudantes da UFMG, exatamente falando sobre essas possibilidades de plágio, exatamente indicando de que páginas teriam sido retirados os conteúdos e jogados na apostila sem qualquer menção à fonte. Eu imediatamente já encaminhei a denúncia para apuração à Promotoria da Infância e Juventude, porque nós estamos diante de um direito que precisa ser protegido, que é o direito à educação, não é? Então, tudo que eu recebo, eu tenho feito exatamente isso. Aquilo que eu não posso fazer projeto de lei, não posso fazer requerimento, eu não fico só na denúncia. Então, eu busco ter algum nível de atuação. Quando eu comecei a receber dezenas de prints de orientação para que a mãe fosse em tal papelaria, que lá teria o material, eu denunciei. Assim, alguém tem que apurar, não é a minha função apurar isso, mas alguém precisa apurar, porque nós lutamos tanto pelo direito ao livro didático, nós lutamos tanto para que o conteúdo, para que o material do dia a dia, que o aluno tenha acesso, fosse um direito, como que agora a apostila é paga, não é? E orientada, famílias foram orientadas em determinada superintendência regional de ensino, aí é determinada a papelaria, que aí a gente vai ver, porque tem a papelaria do amigo, da família, de não sei quem, sabe? Umas coisas muito, muito estranhas, que também fiz a denúncia, não só à própria Secretaria de Estado, mas eu também denunciei ao Ministério Público, porque não é possível, nós precisamos ter respostas a essas questões, não é? Eu vou passar para a gente continuar conversando sobre a realidade para o professor Adriano, mas, professor Adriano, me permita antes de dar continuidade, eu queria muito dar uma notícia aqui. Na semana passada, acho que foi na semana passada, a gente perde a noção. Bem, mas no dia que o prefeito Coronel Fabriciano marcou o retorno das atividades escolares presenciais na rede municipal, não bastasse a luta na rede estadual, a gente faz luta nas redes municipais. O prefeito marcou o retorno presencial exatamente nesse momento da pandemia, né? Nós chegando a 30 mil mortos pelo Covid-19, batendo aí os 400 mil já contaminados pelo novo coronavírus, uma região sem ter leitos de UTI em condições de atendimento, não que ter leitos em condições de atendimento seja justificativa para a flexibilização, mas o prefeito fez a convocação das atividades presenciais das escolas. Eu ajuizei uma ação popular e o juiz concedeu a liminar, impedindo o prefeito de convocar a comunidade escolar e profissionais para o retorno às atividades presenciais. Qual foi a nossa surpresa quando o prefeito insiste em abrir as escolas e convocar alunos, pais e comunidade e profissionais, alunos e profissionais, né, para o retorno presencial. Então ele recorreu dessa decisão. Então veio agora para o Tribunal de Justiça. Eu acabo de ter a notícia de que o que o prefeito pediu, que era exatamente a possibilidade, né, dele fazer o retorno presencial, ele perdeu. Então permanece a nossa decisão liminar, impedindo a prefeitura da convocação presencial das atividades escolares. Eu não imaginava que quando eu fosse ocupar esse espaço de representatividade, era essa a briga que eu tivesse que travar, né? A briga pelo distanciamento, pelo direito à vida das crianças, dos adolescentes e dos profissionais da educação. Mas se é essa briga, a gente vai fazendo todas as brigas necessárias. Eu acabei de receber a notícia aqui de que o governo municipal insiste
em fazer a convocação presencial, no momento que Minas Gerais está aumentando, né, da semana passada para... Na semana passada, o aumento de contaminação foi de 52%. Então, não é pouca coisa. Passar para o Adriano, para que ele continue contando aí da realidade, da sua percepção como professor na sala de aula, nesse momento que nós estamos enfrentando, e essa proposta de educação não presencial. Com você, Adriano. Então, falando um pouquinho assim, da nossa realidade, há uma situação que acho, se não me engano, foi a Karina que apontou, que é de uma responsabilização da escola e dos professores em relação ao processo. Ou seja, na verdade, a Secretaria de Estado da Educação ela elaborou o projeto todo, né? E elaborou, assim, de uma forma rápida, né? Ninguém entende como que se consegue pensar uma proposta de educação num contexto tão complicado para quase 4 mil escolas e quase 2 milhões de estudantes, de uma forma tão acelerada, né? O resultado a gente vê aí que é um projeto que é excludente e que traz vários problemas, né? A gente tem que pensar também, Beatriz, que quando a gente fala de exclusão nesse projeto de educação à distância, não é só o aluno que está excluído, né? Muitos alunos estão sendo excluídos nesse processo, mas muitos profissionais da educação são excluídos também nesse processo. Minas Gerais é muito grande. Eu estou aqui em Ribeirão das Neves, que é próximo de Belo Horizonte. Eu não posso pensar a realidade de Minas Gerais a partir dessa minha realidade. Minas Gerais é muito grande. Nós temos muitos municípios que os professores não têm condições de acompanhar, por exemplo, os conteúdos da Rede Minas, porque ela não acessa a Rede Minas. Nós temos municípios em que não tem sequer sinal de internet, ou que tem de forma extremamente precária. Então, quando a gente está discutindo essa questão da educação à distância, o limite é muito evidente, porque ele exclui os nossos alunos, e aí eu concordo muito com a Karina, que ela diz que não é uma questão de não temos condições. Sabe-se quem está sendo excluído, e talvez por isso não se importa. Porque quem está sendo excluído é o menino da periferia, são os alunos negros, né, são os mais pobres, né? Então, são esses que estão sendo excluídos. Exclui-se esses alunos, mas também tem muitos profissionais que até gostariam de estar fazendo um trabalho nesse momento, mas que estão impossibilitados de fazer, porque não tem as ferramentas necessárias para fazer. E aí, isso gera um processo de angústia, isso gera um processo de adoecimento, uma sensação de impotência, porque você foi lançado num cenário que você não tem a menor condição de sobreviver nesse cenário, né? Os alunos começam a cobrar, porque eles também estão angustiados. Foi anunciado para eles um retorno às aulas, e me causava espanto todas as vezes que a secretária de Educação ia para a televisão e usava a expressão, o retorno à continuidade pedagógica. Qual continuidade pedagógica? Só pode falar que isso que está acontecendo é continuidade pedagógica quem não tem a menor noção do que é sala de aula, quem não sabe o que é o processo de ensino e aprendizagem. Isso não é e nem nunca foi normalidade pedagógica, isso não é e nem nunca foi continuidade pedagógica. Se querem fazer um processo de um programa paliativo, sequer isso conseguiram fazer, né? Sequer isso conseguiram fazer. Mas era necessário discutir com o professor, porque o professor não conhece a sala de aula, é o professor que sabe o que é ensinar e aprender. Não aí algumas pessoas, a gente fica percebendo, algumas pessoas ficam perguntando assim, mas na verdade os professores estão contra a ensino à distância, estão contra as aulas não presenciais. Nós não estamos contra nada disso. Toda e qualquer ferramenta que possibilite que a gente alcance os nossos estudantes, ela será bem-vinda, mas ela precisa possibilitar o alcance dos estudantes. Ela não pode ignorar que os estudantes não estão sendo alcançados. Vamos lembrar também que esses conteúdos que estão sendo ensinados, estão sendo colocados agora, eles são conteúdos, quando você pega, por exemplo, os PETs, as apostilas, são extremamente rasos, né? Com todos os problemas que a Karina já apontou, ainda tem isso, sim, é de uma superficialidade surreal. Mas aí, quando você vai, você imagina, não, mas vai ter a videoaula, eu vou lá ver como está sendo a videoaula. Quando você vai assistir as videoaulas,
É assustador que a Secretaria de Estado da Educação tenha produzido videoaulas que tenha sido a mera reprodução do que ela imagina que é uma sala de aula. Porque, para começar, que aquilo ali não é uma sala de aula, né? E sem contar que videoaula não é você reproduzir uma sala de aula. A linguagem da tela, a linguagem da TV é outra linguagem. E aí você tem a Secretaria de Estado da Educação, que é quem devia estar pensando a política educacional do ponto de vista pedagógico, principalmente. Ela vai lá e simplesmente oferece uma teleaula que é a reprodução do que ela imagina ser uma sala de aula. Porque a gente nem pode dizer que aquilo ali é sala de aula, porque é vergonhoso achar que alguém pense que eu dou aula daquele jeito, e com uma abordagem tão factual e arcaica daquela. Não estou dizendo isso para menosprezar quem está fazendo o trabalho, porque aquilo ali são profissionais que foram colocados para aquilo ali, estão exercendo uma função. Mas quem pensa a política pública, que é o Estado, deveria, com certeza, ter a ciência de que a linguagem da tela, e a linguagem da tela para criança e adolescente é outra coisa. Né? Então, se é difícil para mim, que sou professor, assistir uma aula naquele formato, eu não tenho condições de exigir que meu aluno assista aquilo. Né? Sem contar com os erros que aparecem todos os dias, erros gritantes. Hoje mesmo a gente já detectou um erro assim, absurdo na correção de uma atividade. Né? E assim, eu posso errar, a Karina vai errar, a Deilde vai errar, só que na relação em sala de aula, você tem condições de chegar e refazer, de olha, gente, aqui a gente estava equivocado, aqui nós não conseguimos, a questão aqui é essa, mas quando esse material vai para a televisão, a gente esperava que no mínimo tivesse uma direção que fosse coordenar e revisar aquele material, e nem isso os nossos alunos estão tendo direito. Eu estou falando nossos alunos não têm direito, porque é o que a Karina disse, sabe? É aquela lógica de que, do peixe que é, o que está sendo oferecido basta. Sabe? Parece que quando se trata de escola pública, de aluno de escola pública, pode ser qualquer coisa. E eu estou brigando muito com esse processo, Beatriz, porque para os meus alunos eu não acho que deva ser qualquer coisa. Para os meus alunos tem que ser aquilo de melhor. É assim que eu dou aula para eles. É isso que eu esperava que a Secretaria de Educação fizesse. E sem contar com as condições de trabalho do professor, que são cada vez mais absurdas. A gente recebe mensagem o dia inteiro, quando não é de aluno, é de pai de aluno, ou é da escola, mandando memorando, mandando resolução, mandando isso. E não tem hora. Você está recebendo mensagem no sábado à noite, no domingo à noite. Né? Então, a vida do professor se tornou um calvário. Né? Porque antes nós tínhamos o horário de contato com os nossos alunos. Agora, você é interpelado a qualquer momento, no meio do jantar, no meio do seu momento de assistir uma TV ou o que seja, você é interpelado com um memorando, com um pedido de fazer atividade, com um aluno que quer tirar dúvida daqui, com um pai que não está entendendo o processo, porque também tem isso. O processo não foi esclarecido, Karina, foi só para o professor, não. Ele não foi esclarecido para ninguém. Na semana que começou o plano de estudo tutorado, o meu telefone virou uma loucura, porque os alunos não entendiam o que ia acontecer, eles imaginavam que ia ter aula, né, online mesmo e tudo. Os pais também não entendiam o que ia acontecer, e foi aquela loucura. Vendeu-se para os nossos alunos que eles teriam aula online, e não é isso que está sendo proposto. É simplesmente uma disponibilização que não é de conteúdo, é uma disponibilização de atividades, porque os PETs são um caderno de atividade sem conteúdo, o menino tem que tirar do nada, ele não tem um suporte para ele responder aquelas questões, né? É uma disponibilização de conteúdo sem conteúdo e sem acompanhamento desses estudantes. Isso não é ensino-aprendizagem. Para ter ensino-aprendizagem, você precisa ter condições de ensino-aprendizagem que a gente não tem nesse momento. Muito bem, obrigada, Adriano. Eu acho que está sendo uma live fundamental para a gente entender o processo, o dia a dia e a realidade do que de fato está acontecendo. Me permitam só, eu recebi aqui um pedido de pessoal de Unai, rede municipal de Unai. O Unai está enfrentando um processo grave de aumento de casos, né, de contaminação, e o prefeito fez a convocação dos servidores para o trabalho.
nós também estamos tentando atuar lá, então quero deixar aqui registrado nosso trabalho, mas também a nossa preocupação. Não é necessário nenhuma rede municipal quebrar o isolamento, convocando seus profissionais para o trabalho presencial nesse momento. Não é necessário. Eu estava aqui num grupo de WhatsApp em que estava repercutindo essa situação do auxiliar de serviços lá de Uberlândia. Alguém escreveu: não foi falta de aviso que essa situação aconteceria. Quando o sindicato denunciava, as pessoas criticavam. Né? Então, quer dizer, o sindicato, inclusive, ele tem a tarefa, né, de se antecipar, e o sindicato fez isso. Ele se antecipou, e no mês de abril, tanto o Sindiúti como o Simpro, porque o Simpro também recorreu ao judiciário, os dois sindicatos têm uma liminar que impedem o retorno presencial. Eu tenho dúvida, sabe, Adriano, se não tivesse essa decisão liminar, aliás, não tenho dúvidas, o governo ia convocar 50 mil servidores administrativos para o dia 14 de abril e os professores para o dia 22. Os professores já estavam convocados. Então, essa decisão e essa atuação do sindicato no mês de abril salvou vidas, tanto do Simpro quanto do Sindiúti. Porque aquilo que nós denunciávamos é o que está acontecendo, além de todo o debate pedagógico, né, das questões que nós estamos dizendo, você tem um adoecimento. Então, lá em Unai, nós estamos trabalhando para que esse processo não seja necessário. Não tem que ter retorno. A gente conversava aqui antes no bastidor, né, antes do início da live, que às vezes as pessoas não estão compreendendo o que é a pandemia. E, portanto, tem uma expectativa do retorno à vida como era em fevereiro. Não vai retornar. Sala de aula não poderá ser a mesma. Né? Eu recebi uma foto da convocação presencial de Unai, as professoras todas numa sala, sem distanciamento. Sabe sala de aula, uma atrás da outra? A foto que eu recebia foi isso. A máscara, um do lado do outro, adianta muito pouco, viu, gente? Assim, você está de máscara, mas você está colado no seu colega da frente, a máscara ela se torna um símbolo, né? Assim, olha, estou me protegendo. Mas o distanciamento, é por isso que marcam na rua lá o xizinho, para que cada um cumpra o distanciamento. Como que no órgão público não se cuida do distanciamento e principalmente de uma convocação que ela é completamente desnecessária nesse momento da pandemia, que o Brasil não chegou ao pico dela. Nosso pior momento da pandemia ainda não chegou. Mas vamos continuar ouvindo a realidade, tem muitos comentários aqui nas nossas redes, mas antes de eu voltar aqui para ler os comentários, vamos ouvir também a Deilde, sua avaliação, qual é a sua percepção enquanto professora nesse momento, desse momento de trabalho que você está vendo, vivenciando, e junto com os seus alunos, o que você tem visto de toda essa realidade? Deilde, com você. Bem, eu vejo com muita preocupação, com muita tristeza, Bia, porque quando se fala em professores adoecidos, eu me incluo nessa porque eu não tenho tido muita tranquilidade, muita insegurança para trabalhar, né? É muita insegurança. E, infelizmente, a gente precisa tomar remédios, né? É uma coisa bem desgastante, né? Mas para completar o que eu vejo na sala de aula, eu quero colocar uma fala de um colega que, antes de vir para essa live, eu consultei alguns colegas que gostariam de estar participando aqui, e eu vou reproduzir a fala de dois colegas. Um colega escreveu assim, que o servidor, e eu concordo com ele, o servidor não tem condição de realizar o teletrabalho porque o governo não oferece o material tecnológico, né? Então, ele vai levar falta, segundo um memorando que eu não sei o número agora, o diretor vai ter que informar e ele vai ter que levar falta. E
ele vai ficar sem pagamento? E a outra questão é, ele pode pagar depois? Aí a gente não sabe. Nós estamos num vácuo. A gente pode pagar a aula depois? E o outro colega disse o seguinte, que a SEE, ela está se preocupando, entre aspas, eu digo entre aspas, tá? Com os alunos e alunas, mas tem esquecido bastante dos nossos colegas, como bem disse Adriano, porque a maioria de nossos colegas não nasceram na era da informática, e eu me incluo nessa, né? Eu tenho maior dificuldade com a informática. E a outra questão também, que a Adriane já pontuou, é a questão de financeira, né? Nós não temos condição financeira para sustentar internet, sustentar celular bom, sustentar família, como já dissemos antes. Então, eu vejo isso com muita preocupação, tá? A dificuldade de mexer com os meios de comunicação. Eu sei que nós temos professores bons, muitos professores bons, professores bem dinâmicos, professores bacana mesmo, magníficos, mas em sala de aula, porque na sala de aula, na minha concepção, a gente socializa, a gente divide, a gente volta, corrige, né, Adriana? A gente, se a gente se não funcionou dessa forma, a gente refaz o trabalho, né? Mas esse teletrabalho, que na verdade não é aula online, não funciona não, tá? E eu continuo, assim, preocupada com tudo isso, porque é difícil. Como nós vamos fazer? Como nós vamos retornar? E o nosso aluno? Eu não sei o que fazer, imagina o meu aluno, né? Imagina meu aluno. E eu quero aqui colocar também, Bia, a questão do ensino fundamental. No ensino fundamental, eu trabalho com ensino religioso, e que é uma preocupação muito grande para mim, porque a geografia, eu assisti aquelas aulas, que me perdoe, assim como a Adriana falou também, não é culpa da profissional, mas a aula não foi boa, a aula não foi didática, a aula não foi bem explicada, reproduziu-se um slide, leu-se o slide, e aí? O que meu aluno vai fazer? Né? Aí eu volto agora para as aulas de ensino religioso, como eles são crianças do ensino fundamental das séries finais, eu, sinceramente, eu não sei o que fazer, né? Cheguei em acordo com a minha pedagoga, meu diretor, de como a gente vai fazer. Aí tem que fazer interdisciplinar, com história e geografia. Já até conversei isso com Karina, né, Karina? A gente conversou isso. Aí eu tenho que fazer interdisciplinar, mas aí não me manda o PET, não me manda nada. Aí eu tenho que me virar, aí eu tenho que fazer das tripas, desculpa a expressão, das tripas coração, para poder ministrar essas aulas. E, infelizmente, está difícil, né? Está difícil. E trabalhar com criança é pior nesse sentido do que trabalhar com adolescente, porque os pais, aí eles começam a mandar mensagem, enche a caixa de mensagem do celular. É bem pior do que trabalhar com os adolescentes, porque os adolescentes ainda têm mais um norte, mas as crianças não têm. Principalmente na educação religiosa, que nunca veio, que nós não temos um norte a seguir, nós não temos material, todo o material da educação religiosa que eu trabalho há muitos anos, eu tenho comprado, né? Tudo é comprado, não vem nada para gente, e a gente trabalha bastante com a sociologia, com a filosofia, a história, com a geografia, para a gente poder dar conta. Então, nesse momento, para mim, eu vejo com muita preocupação, principalmente para o ensino religioso.
Obrigada, Deilde. Nós estamos com muita participação, tem mais de 300 comentários aqui, eu não consigo ler todos, mas eu quero tentar trazer alguns, né, para o debate que nós estamos fazendo, que tem 1 hora de debate já, vocês acreditam nisso? Como pessoas agradáveis, o tempo passa rápido. Mesmo com um assunto difícil, mas as pessoas são agradáveis. A Diliana é professora aqui em Belo Horizonte. Em uma reunião com um gestor, uma colega propôs criar um grupo com todas as turmas e séries diferentes. O gestor achou interessante, fiz uma intervenção e falei que a proposta era inviável. Lutamos contra turmas multisseriadas. O gestor pediu para que eu deixasse a política de lado. Não entendi, né? Ser contra turma multisseriada é política. O gestor pediu para que eu deixasse a política de lado, a negação da política e que leva a negação da política é que leva governantes a elaborar programas como esse da Secretaria de Estado de Educação à Distância. Aí a Juliana continua: não vou deixar a política de lado. Porque o contrário disso, né? Se nós não somos seres políticos, a gente vai se aproximando da barbárie, não é isso, professor? Somos seres políticos, né? Estou decepcionada com a postura de negação da política de um gestor que a sua formação é executar a política proposta pela Secretaria de Estado da Educação. A Elizabeth Souza Dias está dizendo crueldade com profissionais e alunos. Vou aqui para Kleber Leopoldo, fez várias considerações aqui, uma delas professor para esse governo virou trabalho de preencher anexos. Eu confesso a minha dificuldade de acompanhar os memorandos. Os memorandos são extensos, né? Eu busco acompanhar, eu tenho dificuldade de acompanhar. Pati Santos, a categoria tem que se unir realmente para lutar contra toda essa falta de respeito com a gente. O Adriano Machado Ferreira, não deveríamos ter aceitado esse trem de teletrabalho. Tinha que haver uma grande resistência. Isso eu acho, Adriano, nem é teletrabalho, viu? Teletrabalho, você tem condicionantes, você tem regras, o Estado teria que ter te fornecido as condições materiais de trabalho, você tem horário de trabalho, não é sábado à noite recebendo 100 mensagens em grupo de WhatsApp, nem pode ser chamado de teletrabalho, mas eu concordo com você. A necessidade da resistência, ela é real, sob pena de um processo de precarização, de adoecimento, e eu me preocupo também, depois queria que vocês comentassem, eu me preocupo com pós-pandemia, porque a política, se ela for implementada exitosamente na perspectiva de quem está fazendo, o que vai ficar de herança para o pós-pandemia, né? Eu já fiz alguns alertas, eu adquiri no movimento sindical a capacidade de tentar elaborar, né, de se antecipar, isso é uma lição que eu trago do movimento, mas o que vai ser o pós-pandemia numa superintendência regional de ensino? Considerando que o teletrabalho deu certo, que menos gente pode fazer mais trabalho. Qual que vai ser o resultado disso? Qual que vai ser o resultado quando essas flexibilizações, Conselho Nacional, Conselho Estadual, considerando, né, a validade desse processo, como é que isso vai ser depois? Eu me lembro, eu estudava ensino superior e as disciplinas eram todas presenciais. De repente, um rol de disciplinas de um semestre para o outro, era numa universidade privada, um rol de disciplinas de um semestre para o outro, elas simplesmente se tornaram EAD. Então, o professor que antes tinha uma turma, ele se tornou o tutor de todas as turmas, da turma da manhã, da turma da noite, da turma da outra unidade. E assim ficou. Então, parte, no caso era EAD mesmo, né? Educação à distância mesmo, pelos critérios lá. Mas, assim, parte daquilo que era presencial, que era com um professor com 50, 60 alunos na sala, se tornou um tutor com 200 alunos. Né? Qual que é o resultado disso? Considerando que tem gente, gestor, políticos que acham que a educação não presencial é possível na educação básica. É isso que também não entra na minha cabeça. Daqui a pouco eu queria que vocês comentassem.
A Inês de Assis. A Inês faz uma sugestão, Inês, que eu ainda tenho uma certa dificuldade. Temos que ir para a rua denunciar essa situação. Denunciar essa situação, sim, mas eu ainda... a gente precisa ver como ir às ruas, considerando o momento da pandemia no nosso estado. Mas concordo com você. Servidores, a Edilene Firmino. Servidores ASB têm mais de 20 anos de serviço e descontos, tudo, até os atrasados eles descontaram. Fora as ASBs trabalhando sem direito ao auxílio transporte, recebendo menos, recebendo mesmo que são risco. Cláudia Davi, muito bom. São muitos professores sofrendo com essa situação. A Idalina trazendo teletrabalho excludente, enganador. Tinha uma opinião aqui do Sidney, lá de Tuiutaba. Vou tentar achá-la aqui para gente, para trazer aqui. Achei o Sidney. Na verdade, as teleaulas, além de serem um trabalho estressante para professores e professoras que não foram preparados para essa modalidade de ensino, e também os alunos contribuíram em massa para uma evasão no pós-pandemia. Acredito que é desestimulante esse processo, e aí o menino desiste, né? Nós estamos sendo um apagão, gente, um retorno à década de 80, quando a gente ainda brigava pelo acesso e permanência, né? Acho que um retrocesso. Viviane Pontes, professores desesperados com tantos grupos de WhatsApp, chorando, pressão nas alturas. E aí a família junto, né, gente? E a família fazendo parte desse processo de adoecimento, de estresse. O Kleber, voltando, né, que a contribuição, cenário de insegurança. A Mirtes, professores da rede municipal de Unai estão cumprindo horário, sem condições de trabalho, reunindo escola da zona rural com escola da zona urbana, não tem computador nem internet. Nós estamos batalhando a situação de Unai para ver como a gente consegue reverter. O Múcio, lá de Turmalina, temos educadores administrando 28 grupos de WhatsApp. Segundo ele, a vida virou um inferno. Não há privacidade, o celular trava dia e noite. Adriana Arcelo, neste momento, o que mais está me angustiando como professora é não ter uma solução. Quando vamos retornar às aulas, como será? Essa incerteza deixa a gente muito preocupada, porque só quem está na sala de aula sabe que enfrentamos muita dificuldade quanto à aprendizagem dos alunos, porque os pais transferem toda a educação de seus filhos para a escola. Eles com certeza vão voltar como pararam, pelo menos a maioria. E aí como vamos fazer para haver uma recuperação desse tempo parado? Eu vou voltar para vocês, porque conversar sobre a realidade, ouvindo a realidade, né, você tem aí um processo de adoecimento avassalador, de estresse. Então, a gente corre o risco de ter uma nova geração, né, pós-pandemia, com um adoecimento. E eu conversava antes também, aqui antes de a gente iniciar, né, a minha preocupação com o apagão no serviço público. Todos que puderam estão ou se aposentaram ou vão se aposentar antes das reformas da Previdência, que nós ainda vamos ter que enfrentar esse debate aqui no Estado, né, a Previdência de servidores efetivos. Você tem um ataque do governo federal aos serviços públicos, porque o congelamento até o ano que vem não é o congelamento ao salário, ficou essa síntese, né? Mas não é, na verdade, é uma paralisação completa, uma invisibilidade completa do servidor como trabalhador, como sujeito de direitos até o final do ano que vem. Sequer o tempo de março a dezembro do ano que vem, sequer este tempo poderá contar para qualquer coisa, à exceção da
questão previdenciária, né, do tempo para aposentadoria. Você tem um ataque, né, assim, absurdo do governo federal, você tem uma linha de mercado e não Estado do governo Zema, que não é aquele que defende serviços públicos. Nós corremos o risco de um apagão, né, aí a ausência de concursos públicos, né, hoje a educação só está com concurso em vigor, e todo mundo batalhando para que ele seja prorrogado, porque precisa ter concurso em vigor. O governo não fala nada de novos concursos. Aliás, o conteúdo programático do Partido Novo não é realização de concurso público, não é? Então, a gente tem que votar entendendo qual é o conteúdo programático do partido que a gente escolhe para colocar no poder. A gente não, eu não escolhi, mas os mineiros escolheram. Parte dos mineiros, né? Então, nós corremos muitos riscos, mas vamos voltar para uma nova rodada. A gente podia combinar de ser uma rodada final, porque a gente está com um público cativo aqui na nossa sala, que acompanha todo o debate, para nós finalizarmos com todos aqui conosco, e vamos continuar conversando. Eu só quero dizer antecipadamente que vocês trouxeram um retrato da realidade hoje da rede estadual que foi muito importante. Vou mandar esse link depois para algumas autoridades que eu acho que precisam escutar, autoridades que as pessoas que não são da educação e que têm uma função a cumprir, né? Assim, o problema na educação é que muitas vezes nós ficamos muito sozinhos, né? Fazendo uma luta que, longe de ser uma luta só nossa, né? Olha todo o debate de direito aos estudantes que nós fizemos aqui. Então, eu vou passar para vocês fazerem as considerações a partir dos comentários aqui, considerações que vocês ainda não fizeram e vocês acham importantes que sejam trazidas sobre o que nós estamos enfrentando hoje na rede estadual. Vou inverter, vou começar com a Deilde agora. Deilde, Karina e Adriano? Pode ser? Então, vamos lá, Deilde, com você. Já para fazer as considerações finais, Bia? Sim, faz as suas considerações, aquilo que você achar pertinente trazer, e pode fazer as suas considerações finais. Tá bom. Então, colocando aqui a questão de que muitos não têm acesso, né? A questão da live do governador, quando o governador coloca que as datas para a volta, né? Tem umas datas que ele propôs, aí eu fico perguntando, aí ele fala que vai ter toda a estrutura, né? Eu fico perguntando, vai ter recurso para isso? Ou vai colocar os diretores mais uma vez em apuro? Porque tudo está sendo jogado para cima dos diretores. Ó. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Estão? Tudo fica jogado para cima, responsabilidade, toda a responsabilidade, né? E ainda eu quero colocar o seguinte, que além de colocar os diretores em apuro, eles também estão em estado de vulnerabilidade, porque eles estão sendo obrigados a ir na escola, né? Então, eu não sei o que fazer. Eu já recebi queixa, Bia, de vários diretores, né? Os diretores falando, não, vocês têm que ver com o Sindiúti, porque a gente trabalhar aqui está difícil, a gente vir na escola, as escolas não têm segurança, né? Escolas sendo arrombadas, escola sendo assaltadas. Na escola que eu e a Karina trabalhamos, por exemplo, o diretor teve que colocar a câmera lá. Com certeza ele investiu dinheiro dele, porque ele não podia deixar. E tem um detalhe, eu não sei se é conveniente falar, em específico, a minha escola, a escola que nós duas trabalhamos, a escola caiu o muro. Com a chuva de janeiro, a escola caiu o muro, a escola está toda detonada e até hoje não se fez nada, a Secretaria de Estado não resolve isso. E aí é complicado. E o diretor, ele
se sente bem apurado com isso, tá? Eu estou falando isso com minha responsabilidade, né? Eu que estou falando, porque eu não quero colocar ninguém em apuros, mas eu vejo que o diretor, ele dá tudo por ali, assim como outros diretores também, eles fazem de tudo, mas está muito difícil. Então, Bia, eu fico preocupada também com o retorno pós-pandemia. Como que nós vamos fazer quando a gente voltar? Aí vai ficar uma interrogação, né? Eu gostaria muito que as aulas voltassem presencialmente, eu gostaria bastante, para que a gente pudesse ter esse momento de socializar. Mas neste momento tá difícil, não dá. E eu quero terminar aqui com uma fala do Paulo Freire. Eu quero ler o que Paulo Freire disse. Ele disse assim: seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica, disse Paulo Freire. Paulo Freire nunca foi tão atual, né? Nunca foi tão necessário. David, muito obrigada. Foi um enorme prazer te rever virtualmente. Fique bem nesse momento de tantas angústias, de tantas dificuldades. Nós precisaremos de todas nós e de todos nós nesse pós-pandemia. Porque se nós não fizermos o que está sendo feito hoje, o que vocês estão fazendo no dia a dia, nós não conseguiremos disputar uma educação que seja a melhor para os alunos da rede, da rede pública, né? Que eu acho que esse é um debate fundamental. Nós queremos o melhor tem que estar no Estado, é o inverso. É a professora mestre em educação que tem que estar na rede estadual. É o professor que está sempre com projetos inovadores, pesquisa, tem que estar na rede estadual. Nós queremos a professora com doutorado alfabetizando as nossas crianças. É isso que nós queremos. Na rede estadual, na rede pública, o Estado e o município têm a obrigação de ofertar o melhor. Não é o que der, não é o que for possível. Então, acho que essa é uma grande batalha. Passo para a Carolina para as suas observações e as suas considerações. Bia, eu agradeço a oportunidade desde já. Eu queria também já iniciar agradecendo pelo convite de poder trazer aqui um pouco dessas angústias que também foram compartilhadas comigo, minhas angústias e angústias que foram compartilhadas, né, nesse processo. Eu acho muito sintomático a repercussão que a denúncia teve, no sentido de que de um dia para o outro, ou de 2 dias, na minha rede social já tinham mais de 40 mil interações. E a maior parte de professores e estudantes relatando o que eles tinham que fazer. Estudantes relatando que eles tinham que copiar a apostila inteira. Estudantes relatando que eles não sabem, eu vou receber nota? Vai ter alguma avaliação? Como que a gente vai ser avaliado? Eu vou ter o mesmo professor? Quem que são meus professores? Eu tenho o mesmo colega? Eu tenho a mesma turma? Minha turma mudou? Então, assim, questões práticas que trazem uma angústia para os alunos também. Eu também fico pensando nisso que a Deilde falou, como está também a cabeça de muitos desses alunos. E em relação a esse adoecimento por parte dos professores, é algo que eu percebo que não é que não é tratado com o devido cuidado. Essa questão não é nem colocada em pauta, né, pelo governo. Isso não é uma questão, infelizmente. Então a gente vê que um processo como esse, ele pode gerar diversas coisas, né? A gente pode depois ter uma série de professores tomados por transtorno de ansiedade, porque tiveram que viver esse processo absolutamente assim caótico de ter que estar 24 horas por dia ligado se vai receber um memorando, se vai receber mensagem de aluno, mensagem de pai.
E isso que o Adriano falou, de que esse projeto de exclusão que existe, que tem um grupo específico, é o povo preto, é o povo pobre, tá bem claro isso, é o povo da periferia. Eu recebi vários relatos de alunos da zona rural no meu Twitter, alunos que sobem em árvore para tentar pegar um sinal 3G, para tentar baixar a apostila. Como que eu falo que eu estou dando um ensino, uma oportunidade de aprendizado para esse aluno, uma oportunidade de acesso que seja? É surreal falar sobre isso. Recebi relatos de aluno com TDAH falando: eu não consigo seguir esse modelo que estão passando para mim. E eu vou ser cobrado por ele? Então, assim, pensando como que não se considera, não só as vidas, a gente está, infelizmente, num momento no Brasil onde as vidas estão sendo absolutamente desconsideradas, né? E a gente percebe que essa desumanização, ela se estende e ganha mais força nesse processo educativo nesse momento, né? E aí eu falo assim de um lugar, de uma pessoa que acredita muito na educação pública. Eu me formei em uma universidade pública e eu me formei para ser professora de educação básica pública. A minha formação é isso que eu quero seguir na minha vida. E eu vejo um processo, não sei se a gente poderia chamar assim, mas talvez de uma fuga de cérebros. Uma fuga de diversas pessoas que se formam em licenciatura e não querem trabalhar em sala de aula, porque as condições são péssimas para os professores, porque a gente não tem nenhum retorno, porque a gente é tido como inimigo do Estado. Então, assim, é um processo muito difícil, porque muitas coisas que a gente tenta articular, muitas vezes são difíceis. Eu tomei a posição de dizer que eu não vou utilizar as apostilas com os meus alunos, não vou considerá-las. E a gente, né, tivemos reuniões, discutimos sobre isso, e eu não acho que seria ético da minha parte considerar um material que tem um teor racista, que deseduca os meus alunos, que ensina para eles tudo errado, tudo contrário que eu gostaria de ensinar. Então, qual que é a instrução que a gente recebe da secretaria? Depois vai ter uma avaliação diagnóstica. E se você não passar essas apostilas, você vai prejudicar seus alunos. Então, é mais do que uma transferência de responsabilidade, eu concordo totalmente com o Adriano, é uma culpabilização dos professores que querem oferecer um ensino de qualidade. Então, assim, se eu consigo me mobilizar e preparar um material, e me sinto privilegiada nesse sentido, como a Deilde falou, porque a maior parte dos professores não foram capacitados para isso, como eles podem ser cobrados, né? Se eu consigo fazer um material de qualidade para os meus alunos podem ter acesso como um material complementar. Eles não podem, eu não posso considerar as questões que eu elaborar para eles como questões válidas, nem para isso o professor tem autonomia, nem para avaliar os alunos a gente serve nessa concepção de teletrabalho que foi criada. Então, eu acho que há um processo de não entender mesmo, de não saber o sentido da educação pública. A educação pública, eu acredito que, né, uma política pública, ela tem que ser para todo mundo. Se ela não é para todo mundo, ela não é para ninguém. Então, se a gente tem um teletrabalho que ele não alcança o meu aluno que mora numa casa igual a Adeilde falou, né, a região de Sabará foi afetadíssima pelas enchentes. Quantos alunos que não foram atingidos, quantas famílias ali que não perderam muitos bens, né? E que estão passando por um processo de adoecimento também, mental, físico. Se eu desconsidero esse aluno, eu não estou seguindo o que eu acredito que é a educação pública. E o Estado, a Secretaria de Estado, inclusive numa live que a Juliana Santana fez no Instituto Lema, ela fala de como o acesso a todo esse processo do teletrabalho está sendo um sucesso. E coloca essas fotos que a gente falou, né, dos alunos aprendendo, e isso é muito não entender realmente o que é educação pública. Então, eu agradeço a Beatriz por dar essa voz aqui para a gente, porque o alcance é muito grande e muitos professores se identificam, alunos se identificam, e que a gente tenha, né, mesmo essa postura de lutar em prol de uma educação pública de qualidade, que os nossos alunos merecem o melhor que a gente pode produzir, e nem mesmo a Secretaria de Educação pode dizer que eles não merecem isso. Muito bem, é uma grande honra participar dessa bancada da educação aqui hoje. É um debate fenomenal, importantíssimo.
muito inspirador. Então, eu queria também, Karina, te agradecer pela gentileza, né? Logo que eu fiz o contato, convidei imediatamente, você topou. Sei que quem fala da realidade se expõe mais, né? Mas me senti muito representada pela sua capacidade didática de explicar o que está acontecendo. Por isso que as pessoas se identificaram, né? Porque você explicou de uma forma muito concreta o que é a vida das pessoas, né? Então, acho que a gente precisa seguir pensando tudo isso que foi trazido nessa live. A gente constituiu um grupo, eu, deputado Betão e o professor Cleiton, somos 3 deputados, 2 deputados e uma deputada na comissão de... São 5, né? Nós 3 na comissão de educação. Nós iniciamos um grupo chamando gente de vários lugares, universidades, especialistas, quem não é, para a gente tentar pensar tudo isso que está acontecendo. A sociedade civil organizada, através da sua representação sindical, fórum, universidade, nós falamos assim, olha, não era o nosso papel, mas na ausência, sejamos nós a chamar essa responsabilidade para tentar elaborar alternativas a esse processo, porque é exatamente, acho que o Adriano trouxe um pouco isso, olha, não é que a gente é contra tudo, mas o que está aí não está dando certo. O que está aí já deu tempo de dizer que não deu certo. Né? E aí o jogo político de tentar demonstrar que deu certo, porque você entra nessa guerra agora, né? O governo precisa dizer, olha, deu certo. E o governo assume que o seu projeto não cumpriu uma função, que é a função da Constituição, né? do direito à educação. Então, você começa agora numa guerra. Então, eu imagino que a publicidade vai aumentar, né? A publicidade positiva em relação a esse projeto, a isso que está acontecendo no Estado, né? Você vai intensificar um processo junto às escolas, né? Inclusive, em alguns momentos, você teve ano passado uma decisão, eu tive problemas para chamar diretores de escola para audiências públicas, porque vários superintendentes interpretaram que os diretores não têm autonomia de participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, convidado por um poder legislativo. Sim, vivi isso mais de uma vez. Então, você tem uma intensificação aí desse processo, né? Então, é preciso que a gente tenha muita, além da resistência, a construção de alternativas, né? E envolver os órgãos de fiscalização. Uma hora, eles precisarão atuar na defesa dos direitos da criança e do adolescente, né? Eu só não busco mais medidas judiciais porque eu não teria legitimidade no processo para atuar, né? Esse é um problema. O sindicato também não tem. O sindicato não pode ir ao judiciário, né, falando em nome da criança e do adolescente. O sindicato não tem essa legitimidade processual. Então, nós temos alguns limites, né? E quem tem precisa compreender o processo para que possa fazer a defesa das crianças e adolescentes. Porque você tem um conteúdo que apaga uma parte da história e que, portanto, é um conteúdo que traz, né, um conteúdo racista. Eu vi uma avaliação de uma mãe de aluno daqui de Belo Horizonte, dizendo do conteúdo misógino também, da relação de gênero, tem problemas também no material. Eu vi a avaliação de uma mãe de aluno fazendo essa discussão. Então, significa que nós estamos aí com muitas demandas para enfrentar. Nós vamos passar para o Adriano, para suas considerações, e aí, na sequência, nós vamos finalizar essa nossa conversa. E continua em outros espaços. Essa conversa não acaba tão cedo, né? Porque são tantos problemas, é tanta coisa, e que é muito difícil. E o que a gente tem visto também, eu acho que é importante, já para encaminhar para encerrar, mas eu acho que a gente não pode não falar disso aqui, é que diante dessa insistência da Secretaria de Educação de impor esse projeto, né, de educação remota, que a gente já viu que não está dando certo, né? A lógica que a Secretaria de Educação ela usa com os diretores, ela tem resultados que são muito ruins, né? No primeiro momento, por exemplo, a Secretaria de Educação fala, olha, nós estamos convocando os ASBs, mas é o diretor quem vai definir, quem vai... Quer dizer, coloca na mão do diretor definir pela vida ou não daquele sujeito, né?
Passando disso, quando você vai trazer a questão mesmo dos planos de estudo tutorado, o que a secretaria faz? Ela fala, nós vamos ter, então, as aulas na Rede Minas, muito legal. Nós vamos ter a disponibilização dos PETs pela internet, muito legal. Aí alguém pergunta, e aqueles alunos que não têm acesso? Qual que é a resposta da secretaria? Os diretores vão conseguir fazer chegar o material nos alunos. Então, o que a gente está percebendo? A secretaria não assume os riscos. A secretaria ela não assume os riscos da proposta que ela mesma cria, né? E joga isso para os diretores de escola. Qual que é o resultado disso? Quando isso chega na mão do diretor de escola, você tem diretor de escola que está sendo ameaçado na porta da escola porque não entregou material. Né? Tem um monte de pai que chega na porta da escola e fala, mas a secretária falou assim que vocês tinham que imprimir e dar o material para a gente. O diretor tentando ter alguma prudência e não imprimir esse material de forma massificada, é ameaçado na porta da escola. Eu vivenciei isso aqui em Ribeirão das Neves. Né? Você tem outra situação, que é do diretor que faz o contrário, imprime aquele monte de apostila e promove uma aglomeração, sujeitando as pessoas a uma situação de contaminação. Né? Então, assim, sempre a secretaria jogando para cima do professor e do diretor de escola o ônus da proposta que ela criou sozinha, sem conversar com ninguém, né? E aí, quando se trata dos professores, a Karina falou muito bem que nesse projeto todo aí, o professor ele fica sem lugar, né? A secretaria não sabe delimitar o que é para o professor fazer e o que não é para o professor fazer. E joga isso de novo aonde? Nas mãos de diretor de escola, que cada um tem feito o que quer, da forma que quer, com todos os equívocos que são apresentados. Né? Qual que é o resultado disso? Mais uma vez cai sobre trabalho em cima do professor, porque o que tem de professor que está tendo que revirar a noite para poder assistir videoaula, para poder produzir material, para poder tentar criar formas de enviar isso para os estudantes e não alcança os estudantes, né? E também tem uma repercussão muito grande para os estudantes. Eu acho que o debate pedagógico ele é a essência da educação. Não é porque nós estamos vivendo um momento de anormalidade, não é porque nós estamos vivendo um momento de pandemia que nós temos o direito de deixar para trás o debate pedagógico se tratando de educação. Pedagogia é a essência, né, de qualquer política pública pedagógica para a educação, né? E aí, a gente tem que pensar assim, que pedagogicamente, qual é a lógica de um produtivismo em relação aos estudantes? Estão inventando um monte de atividade para os estudantes. A orientação de algumas escolas, de algumas especialistas, criem atividades alternativas para os alunos. O material não é bom, não? Criem atividades complementares, Gente, o professor já está cheio de coisa, já está imerso nesse produtivismo infrutífero, que não dá resultado. Não é justo jogar os nossos estudantes nessa lógica produtivista, né? Que agora a gente vai ter que criar um monte de atividade para mandar para o menino, que vai ter que fazer atividade sozinho, sem ter a explicação daquele conteúdo, sem ter acompanhamento naquele conteúdo, e não venha me dizer que pedagogicamente eu orientar o meu aluno pelo WhatsApp, eu estou dando aula porque eu não estou. Isso não é dar aula. Isso pode ser muitas coisas, mas nunca foi dar aula, né? Então, assim, os nossos alunos, Beatriz, eles estão angustiados, porque eles abrem um PET, eles leem, não conseguem fazer. Enchem o nosso WhatsApp de perguntas, nós tentamos orientar daquilo que a gente dá conta de fazer, mas dentro de sala de aula, esse processo de ensino-aprendizagem já é muito difícil. Ele precisa ter condições muito próprias para ele se efetivar. Quando não está na sala de aula, não faz sentido eu encher os estudantes de atividade. Não faz sentido eu achar que para eu responder à situação, eu tenho que encher os meus estudantes de atividade de textos. Isso só vai provocar uma angústia sem precedentes dos estudantes. Então, eu não tenho, eu enquanto professor, não tenho o direito de reproduzir para o meu aluno aquilo que o Estado tem feito comigo. A má política do Estado comigo, eu não acho que a gente deva fazer isso com os nossos estudantes.
E é por isso que a gente se posiciona nesse momento, Beatriz, de uma forma tão crítica em relação a esse projeto. Porque ele é um projeto que sobrecarrega a escola, sobrecarrega o professor, sobrecarrega a família e sobrecarrega o aluno. E, no final das contas, não dá resultado nenhum. O único resultado disso é materialidade para que a Secretaria de Educação faça uma live dizendo que o projeto é muito bonito. E aí eu gostaria mesmo que a gente mostrasse, sabe? Eu acho que cada professor, cada professora tinha que fazer um exercício essa semana de mostrar nas suas redes sociais os casos que não estão dando certo. Que são muitos. Eu não sei se vai ter espaço para tanta coisa. Porque a gente não pode permitir que os nossos alunos que estão tendo dificuldade nesse processo sejam invisibilizados. Que a secretaria finja que eles não existem. Eles existem, eles têm nome. Eu posso dar nome de cada um dos meus estudantes que tem se angustiado porque não tem tido acesso devido e que tem tido o direito dele à educação sendo negligenciado deliberadamente pela Secretaria de Estado da Educação. Os nossos alunos excluídos têm nomes, têm vidas, e a gente precisa falar por eles. Então, eu encerro a minha participação aqui, agradecendo imensamente a Beatriz por ceder o espaço, agradecendo a Karina, a Deilde, que eu acho que foi uma conversa muito bacana. Eu estou aqui como bendito fruto, né? Isso para mim é um privilégio, porque a gente aprende cada vez mais, assim, né? Bendito fruto é uma expressão muito ruim, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, estar com vocês aqui me engrandeceu, me trouxe bastante aprendizado, e que a gente esteja mais assim, que a gente esteja mais juntos, conversando mais, expondo as realidades, para que a gente consiga, de fato, enfrentar esse cenário tão ruim e tão perverso que está se desenhando para a gente. Obrigado. Obrigada, Adriano. Eu vou confessar que, tanto quanto possível, eu tenho feito lives com mulheres. Então, de fato, é uma exceção de coração que a gente abre. Mas uma exceção bem-vinda. Eu quero dizer o seguinte, que, na verdade, a lógica de trazer mulher é bem-vinda. Mas eu faço isso exatamente para reafirmar esse espaço, né, de fala das mulheres, que o contrário acontece o tempo inteiro. Eu recebo pelo WhatsApp propostas de debates que só tem homens. Então, eu me sinto... Eu nem participo mais. Eu nem olho. Eu vejo um card que só tem homens debatendo, eu nem divulgo. Eu falo assim, e quando eu tenho mais intimidade, eu ainda falo, vamos, não tem nenhuma mulher, né? Nenhuma mulher que possa falar sobre esse assunto, pelo menos uma mulher, né? Eu sei que às vezes, enfim, mas eu tenho feito isso. Mas você é um grande parceiro de luta, agradeço, você traz a realidade da vida concreta, né, da escola, e o objetivo dessa nossa conversa de terça-feira é exatamente essa. Foi uma conversa riquíssima, riquíssima. Nós tivemos aqui até agora, deixa eu confirmar aqui os números de participação, estavam em mais de 500 comentários, nós estamos com uma live com mais de 500 comentários, o que significa que as pessoas querem conversar sobre o que está acontecendo. Atingimos os últimos números que me deram aqui, nós tínhamos atingido quase 8.000 pessoas, então acho que cumpriu bem a tarefa de conversar, né, para além de nós mesmos. Eu acho que esse desafio que o Adriano coloca, que é o que a Karina está fazendo, é muito importante falar sobre os problemas que cada um está enfrentando. Se cada professor fizer isso, nós conseguiremos demonstrar o que é esse processo. O fato de nós questionarmos esse modelo não quer dizer que nós não queremos nada. Nós queremos um modelo que seja um modelo que respeite o professor e a professora, que respeite a professora como um sujeito desse processo também, que respeite o aluno como um sujeito do processo de aprendizagem, que respeite as famílias e que, portanto, tenha como foco o debate pedagógico, o processo pedagógico e não outras questões, né? Não essa sobrecarga que eu acho que o Adriano sintetizou bem. Está todo mundo sobrecarregado, o resto não vai ter resultado nenhum, mas será uma ótima propaganda para o Partido Novo e para o governo do Estado, né? Essa história não é nova.
Nós já vivenciamos ela. Programas que não têm efetividade, mas que servem como uma vitrine para que o governo fale a respeito. Então, nós temos experiência, né, em projetos que sem eficácia nenhuma, mas que servem bem de vitrine. Acho que é a nossa tarefa, então, dizer isso. Olha, não está dando certo isso aqui, mas nós queremos construir algo que faça que cumpra, né, a tarefa pedagógica, mas que respeite o professor, não como um executor da política feita por outras pessoas, mas que ele elabore o processo, porque ele é essencial. Sem ele não tem educação. O que está acontecendo não é educação, porque o professor não participou do processo. Então, quero agradecer a Karina, Adriano, Deilde, quero agradecer a quem ficou aqui na nossa sala por quase 2 horas de live, quero agradecer os mais de 500, quase 600 comentários, quase 8.000 pessoas alcançadas por essa nossa live. Nós seguimos fazendo as lutas, né? Isso aqui é um pequeno momento da grandiosidade da luta que está sendo travada todo dia, em cada canto desse estado. Amanhã, deixo o convite, nós vamos conversar sobre a importância do Fundeb, saber como está o debate na Câmara dos Deputados, com o deputado federal Rogério Correia, e nós vamos também conversar com o presidente do Conselho Estadual do Fundeb, o professor Aurívio, que é lá de Araguari, ele que responde pela presidência, estará conosco. E eu estarei. Não pode ser uma live só de homens. Eu estarei nessa live também, fazendo os debates necessários aqui pela educação e pela Assembleia Legislativa, não é? Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam, essa confiança, mais uma vez, né, estamos juntos aqui. E na quinta-feira nós teremos uma conversa sobre a Copasa. Quinta-feira é aquele dia que eu dedico a outros assuntos, porque o pessoal fica com ciúmes e fica com, poxa, você defende tanta educação, a gente quer alguém que defende assim também. Eu defendo a Copasa, como eu defendo a CEMIG, pública, sem privatização. Então, na quinta-feira passada, a gente conversou sobre a CEMIG, com o presidente da CUT, e com o coordenador do Sindeletro, e nessa próxima quinta-feira, então, nós conversaremos com o coordenador do Sindágua, que é o sindicato que representa os trabalhadores da Copasa, e vamos conversar sobre os impactos, né, de uma possível privatização da Copasa e a vida dos trabalhadores da Copasa. Então, a quinta-feira eu saio da rota da educação para fazer a defesa da classe trabalhadora, que é a minha tarefa, eu assumi esse compromisso como candidata a deputada estadual. Muito obrigada. Karina, quando passar essa pandemia, a gente se encontra presencialmente, porque o Adriano e a Deilde eu já encontrei presencialmente. Eu acho que nós deveríamos fazer uma grande festa de todos que participaram das lives da educação, fazer um grande encontro de todos nós que dedicamos um pouco, abrimos nossa avaliação, abrimos nossa casa. Eu acho que isso a gente não percebe. É meio uma invasão da casa da gente, né? Está todo mundo prestando atenção, está na casa da gente, a família da gente está escutando a live, né? Não tem jeito, participa mesmo que indiretamente, é um pouco uma invasão à casa de cada um. Então, a gente faz um grande encontro quando tudo isso passar e nós pudermos nos encontrar presencialmente, celebrando a vida e celebrando a luta que nós já fizemos e toda a luta que nós faremos nesse próximo período. E continuo também com o compromisso de todas as demandas da educação, todos os problemas, encaminhar aos órgãos competentes. Vale a pena quem está fazendo esses estudos sobre a questão do racismo no material, puder me encaminhar, porque é grave, isso precisa ser verificado, né? Precisa ser apurado, assim como a discussão do plágio, que já está com os órgãos competentes também para a devida apuração. Nós vamos seguindo demonstrando os problemas, eu acho que é a nossa tarefa, o que a gente não pode é desistir, porque quando a gente desiste, quem perde é a sociedade, quem perde toda uma geração de estudantes da rede pública de educação. Então, muito obrigada, um forte abraço para vocês, obrigada a todos que nos acompanharam, e até amanhã, para quem puder, estar conosco no debate sobre o Fundeb, a importância do Fundeb permanente, como anda essa luta lá em Brasília, e a importância do Fundeb aqui no nosso estado. Um forte abraço, um beijo para todos que participaram conosco. Tchau.